Olá, meus amores, eu quero que vocês prestem atenção nesta imagem. Preste bem atenção nessa imagem. Tu viu essa foto aí que nós colocamos aí na tela para ti? Se eu te perguntar o que tu viu nessa imagem, o que tu vai me responder? Ah, eu vi um ramo de trigo. Tem certeza que foi um ramo de trigo que tu viu? Eu vou colocar de novo a imagem para ti, agora com ela maior. Vou dar um zoom na imagem e eu quero que tu preste atenção nela novamente. Dá uma olhadinha aí. Viu só, meus amores? O que é essa imagem? Aparentemente parece um raminho de trigo, né? Simples e comum. Mas vocês viram ali do que se trata? Está falando do quê? Da fome. Está falando da morte através da fome, miséria. E essa imagem nada mais é do que a capa da revista The Economist, agora do mês de maio. Lembra daquela revistinha que eu digo sempre para vocês que eles nos alertam de tudo aquilo que está para acontecer? Daquela revista que eu digo para vocês que eu gosto de acompanhar porque as capas delas são sempre muito polêmicas, sempre com assuntos atuais de coisas que estamos vivendo e que eles sempre estão nos alertando daquilo que está previsto de acordo à agenda globalista. Então eu digo para vocês que essa revista ela é literalmente um anúncio de tudo aquilo que está programado para acontecer, meus amores, porque todas as catástrofes, todos os problemas econômicos, de conflitos mundiais, seja político, econômico, geográfico, não importa, o problema que seja, com um órgão do governo que seja mundial, tudo já está programado sobre o poder e a autorização da elite mundial, dos poderosos, dos ricos, dos banqueiros, enfim, daqueles que mandam. Claro que nós que somos cristãos, que conhecemos a Bíblia, sabemos que a última palavra vem de quem, meus amores? Claro que vem de Deus. Deus só está permitindo que essa maldade do homem caminhe até o ponto que ele vai dizer, até aqui chega, até aqui acabou, né? Então ele vai vir e tudo aquilo que a gente vem estudando e que a gente vai continuar estudando daqui pra frente nos estudos do Apocalipse. Mas o que eu queria falar com vocês com respeito a essa imagenzinha aqui, né? Eu imprimi a folha mesmo da revista, traduzi ela para o português, né? Imprimi ela em português, para ler aqui umas partes principais para vocês entenderem mais ou menos como é que anda as manobras, né, lá do outro lado do mundo, começando com os países do gelo. Inclusive eu aconselho vocês que ainda não assistiram um vídeo aqui no canal do estudo da Grande Tribulação, a capa do vídeo fala as trevas dos dias atuais, eu acho que é isso, a escuridão dos dias atuais, algo assim, falando deste conflito que iniciou lá nos países do gelo, que vocês sabem de quem a gente está falando, né? De Putin e Zelensky, os países que eles pertencem. A gente não pode ficar mais falando no YouTube o nome dos países, mas então, sempre que eu falar países do gelo, vocês já sabem de quem eu estou me referindo. Então eu aconselho vocês a irem no canal e assistirem esse vídeo, as trevas dos dias atuais, a escuridão dos dias atuais, algo assim. Vai estar aqui o link para vocês verem que algumas semanas atrás eu já comentava sobre isso, sobre essa catástrofe mundial com relação à economia, à fome, e inclusive a gente falou sobre o trigo. Então eu te aconselho a ouvir o vídeo lá e também esse que a gente vai gravar até o final para vocês entenderem o que a cúpula do mundo está programando para o povo.
É, gente, por quê? Porque nós estamos nas mãos destas pessoas tiranas e cruéis, que nada mais têm em mente um plano de acabar com todo mundo, acabar com a humanidade, deixar aí meia dúzia de pessoas para viver no mundo para que não venha faltar comida para eles. Então, o racionamento de comida já começou, o aumento dos preços já começaram, por quê? Porque tudo isso é um plano da elite para diminuir a população mundial, porque eles acreditam que eliminando todo mundo vai sobrar comida para eles e para as gerações deles, né? Enfim, eles têm os planos deles e eles estão trabalhando a todo vapor para que esses planos venham se cumprir, a agenda global venha se cumprir. Mas, graças a Deus, nós que somos de Deus, somos nascidos de Deus, sabemos que a última palavra vem de Deus. Só que, claro, aqueles que não são nascidos de Deus, aqueles que não estão preparados para o arrebatamento da igreja, vão ter que se preparar para passar por essa grande crise econômica, essa hambruna, essa miséria que vai vir assolar a falta de comida, a falta de pão na mesa. Vai ter que aguentar isso durante os anos da grande tribulação e o que o próprio Senhor Jesus disse que vai ser terrível. Então eu vou ler para vocês um pouquinho sobre o que está dizendo, né, essa revista The Economist do mês de maio, agora de 2022. Então o título da capa, né, vou colocar aí na telinha para vocês, tá aí, né, a próxima catástrofe alimentar. Então diz assim: o conflito está inclinando um mundo frágil para a fome em massa. Olha o que a revista inglesa The Economist está nos mandando o recado, está nos avisando. Olha o que eles estão nos dizendo, que o mundo está caminhando, está se inclinando para uma fome em massa. Então diz assim, ao invadir a Ucrânia, Putin destruirá a vida de pessoas longe do campo de batalha. E em uma escala até ele pode se arrepender. Olha só, o que está dizendo aqui? Que quando Putin invadiu Ucrânia, ele está ao invadir, né, Putin invadir a Ucrânia, ele está levando o mundo inteiro para um conflito longe dos campos de batalha, ou seja, que este problema vai ir além de armas, além de bombas, além de tudo isso que a gente vem vendo acontecendo nos últimos 3 meses nos países do gelo. Vai além. Essa invasão nos países do gelo vai levar o mundo inteiro a um conflito. Vai levar o mundo inteiro a um conflito. E isso está se referindo à fome, ao conflito econômico em relação a realmente acabar com o alimento, não ter mais comida para comprar. Então, ele fala assim: o conflito está atingindo um sistema alimentar global que já estava enfraquecido por causa do problema sanitário que estávamos vivendo desde 2019. Vocês sabem do que se trata, né? E fora as mudanças climáticas, fora os choques energéticos, enfim, eu vou ler só as partes principais, tá? Diz assim, ó: a ideia amplamente aceita de uma crise de custo de vida não começa a capturar a gravidade do que está por vir. Depois ninguém vai poder dizer que não foi avisado. Olha como eles são tiranos. Eles mesmos tramam acabar com a gente, acabar com o povo, acabar com a população, principalmente com os mais pobres, classe média para baixo. E aí depois eles dão a letra, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eles fazem o plano e depois eles avisam a gente para depois dizer, olha, a gente avisou, a gente lava as mãos. Olha que gente cruel, olha que gente tirana. Então, capturar a gravidade do que está por vir. O secretário-geral da ONU alertou em 18 de maio que os próximos meses ameaçam o espectro de uma escassez global de alimentos que
pode durar anos. Vão vendo, meus amores, aonde isso vai levar. Vão vendo. Então, o secretário-geral da ONU, que fazem parte da elite global, né, que são coordenados pelos poderosos, os donos da lana, estão nos avisando que essa crise alimentar, essa crise alimentícia será global e que ela pode se estender por anos. Quem lembra o que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 24? E haverá fomes e pestes e terremotos em todos os lugares. E haverá hambruna, em espanhol, né? Uma grande hambruna, uma grande miséria, uma grande fome mundialmente. E olha o que eles estão avisando, que essa crise alimentar pode durar anos. Meus amores, eles já estão alertando o cenário profético para criar um clima para o surgimento do antimessias, do líder mundial, e a gente já vai ler isso aqui daqui a pouquinho. E isso vai ser o cenário desde agora, essa miséria, até a chegada do antimessias, do líder mundial, até todo o período da grande tribulação. Não vai haver comida. Vamos lá. Se, como é provável, o conflito entre os países do gelo se arrastar, e é claro que é muito provável e vai se alastrar, e os suprimentos dos países do gelo forem limitados, centenas de milhões de pessoas podem cair na pobreza. A agitação política se espalhará, as crianças ficarão atrofiadas e as pessoas morrerão de fome. Gente, essa aqui é a matéria da revista The Economist. Vocês estão vendo o que eles estão dizendo? Vocês vão morrer de fome, não vai ter comida para vocês. Aí eles estão jogando toda a culpa em Putin, porque ele começou com um conflito nos países do gelo, e como eu comentei no vídeo esse que eu falei para vocês olhar, né, das trevas dos dias atuais, da escuridão dos dias atuais, eu comentava que a crise era econômica e de alimentos, que a Ucrânia e, bom, enfim, ali os dois países do gelo são países que têm forte plantação de trigo, de cevada, de óleo de girassol, enfim, eles são fortes produtores e eles exportavam para o mundo todo. Então aqui a revista está dizendo, se como é provável, olha como eles já afirmam, que esse conflito vai se estender, então as pessoas vão cair numa profunda miséria, numa profunda pobreza, e as pessoas morrerão de fome. Olha só. E aí olha o que segue dizendo. Putin não deve usar a comida como arma. Sempre eles estão pendendo pro lado de que Putin é o monstro da história, né? Então a gente já viu que não existe ninguém inocente, mas que quando a mídia foca muito, principalmente a mídia que é manipulada pelos poderosos, né? Quando ela foca demais para atacar alguém, é porque na verdade aquela instituição, aquela pessoa, aquele alguém não é tão culpado assim naquilo que eles estão querendo afirmar que aquela pessoa é tão culpada. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Em vídeos anteriores eu já falei com respeito a este conflito nos países do gelo, né? Se vocês quiserem olhar, tem aí 3 ou 4 vídeos no canal só falando sobre isso. O foco aqui é a capa da revista nos anunciando a grande fome, miséria e mortes que vão acontecer por causa dessa fome. Eles tão cara de pau que eles criam um projeto, eles criam a situação e depois, ó, a gente tá avisando, ó, lavamos as nossas mãos. Ai, gente, dá raiva, né?
Meu Deus, que mundo! Eu fico só imaginando a ira de Deus do céu sobre essas pessoas e a paciência que Deus está tendo, né? Mas também o dia que essa gente cair aqui, nas mãos de Deus, ai, ai, ai. É só isso que resta para eles. Então diz assim, ó, Putin não devem usar a comida como arma. Olha só, escuta isso aqui de tudo que eu quero que vocês prestem atenção é nisso aqui. Os líderes mundiais devem ver a fome como um problema global que requer urgentemente uma solução global. O que eles querem dizer com isso, meus amores? O que precisa ser resolvido urgentemente, que os líderes mundiais têm que se antenar, têm que se organizarem, têm que se projetar, têm que sentarem para conversar, porque a fome tem que ser considerada um problema urgentíssimo, global, mundial, e que isso requer o quê? Um novo líder mundial que consiga ter o controle de todo este problema catastrófico que essa crise alimentícia está por causar. Ou seja, então eles querem urgentemente uma solução global. E que solução global é essa, meus amores? O aparecimento do líder mundial, o aparecimento do anti-messias, para colocar ordem no barraco, para colocar ordem na casa, tanto na economia como na política, como nos conflitos, como na crise alimentícia, em tudo, uma única moeda, controlar petróleo, controlar gás, enfim, a economia, uma única moeda, enfim. E eles estão dizendo aqui, ó, olha a revista que dá notícia para o mundo todo, ó, os líderes têm que estar atentos, os líderes têm que ser responsáveis e eles estão requerindo com urgência uma solução global. É ou não é, meus amores, um cenário perfeito para a chegada do anti-messias, para a chegada do chifre pequeno, do cuerno pequeno, do líder mundial do anti-messias, do messias dos judeus, do Mahdi, dos islâmicos, dos muçulmanos, e para os cristãos, o anti-messias, que vocês sabem de quem a gente está falando, né? Que agora nem o nome dele a gente não pode mais falar. Imagina, a gente não pode mais usar as redes sociais para falar o nome do líder mundial. Olha onde que as coisas estão chegando, gente. Meus amores, despertem. Despertem para onde o mundo está caminhando. Não temos mais tempo. Então, aqui a revista segue falando, né, que os países do gelo fornecem aí 28% do trigo global, eu já tinha comentado isso com vocês, 29% da cevada, 15% de milho e 75% do óleo de girassol. Sabe aquele óleo de cozinha que a gente usa na cozinha? Pois é, 75% desse óleo de girassol vem lá dos países do gelo. Agora imagina, o país em crise, o país em conflito, né? Como que eles vão exportar isso? Não vai ter nem terra, vão destruir tudo, não vai ter plantação, não vão exportar. Então a crise vai começar a faltar, o trigo, a cevada, o óleo vai começar a faltar na comida das pessoas, aonde tiver os preços vão super aumentar e eles já disseram aqui, isso vai durar anos, vai começar como, deixa eu pegar aqui a Bíblia e ler para vocês o que Jesus falou lá em Mateus 24, que ele diz assim, isso aqui é o período do início da grande tribulação, início da tribulação, início dos 7 anos, né? Que ele fala, ó, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, ou seja, vai acontecer fome em vários lugares, assim como terremotos em vários lugares, e haverá nação contra nação. Então haverá fome, uma grande hambruna, uma grande miséria em todos os lugares. Por quê, meus amores? Porque vai faltar comida.
vai faltar o alimento. E aonde tiver alimento, ele vai custar caríssimo. Vamos lá, para esse mesmo período que Jesus está falando aqui em Mateus 24, lá em Apocalipse, capítulo 6, que fala do terceiro cavaleiro, que vem e fala do preço das coisas, porque se tem pouca comida, é monopólio. Se tem pouca comida, os preços se elevam. Se tu tem muita demanda, se tu tem muita gente vendendo, então tu pode ter uma competência de preços, tu pode baixar para competir com o teu concorrente. Agora, se não tem muito alimento, então os preços tem que ir lá no alto e só vai poder comprar quem tem dinheiro. Aí lá, a mesma profecia paralela que Jesus diz em Mateus 24, tá lá no capítulo 6, no terceiro selo, quando ele fala do cavaleiro negro. Ele diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. E então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz como no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Gente, a gente vai estudar isso nos próximos dias, agora que a gente vai começar a entrar no estudo da grande tribulação. Quem não assistiu ainda os vídeos anteriores, eu aconselho vocês a assistirem. A gente vai começar a estudar profundamente todos esses versículos, tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia. Então aqui o que ele tá falando? Vocês viram aqui? Os países do gelo, o que mais exportam é trigo, cevada e azeite, né? Óleo de cozinha, do girassol. E aqui ele tá falando que os preços das coisas vão subir tanto e o dinheiro não vai ter valor, porque o dinheiro também vai perder o valor. E aí ele tá falando assim, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Além de não ter comida, o valor do dinheiro vai ser escasso. Então tu vai precisar de um monte de dinheiro para poder comprar uma medida de trigo, uma medida de cevada, e tudo isso envolve o quê? Economia e comida, alimento. Exatamente o que essa revistinha tão polêmica está nos alertando, né? Aquilo que Jesus profetizou, aquilo que João profetizou em Apocalipse, os acontecimentos que vão começar, vão dar início a partir... Já estão, né, gente? Já começou. Então agora a gente está vivendo a antessala do início das dores de parto, porque o início das dores de parto inicia com a chegada do antimessias. E os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação vai ser uma dor, que é aquela dor, como é a dor de parto, né? A dor de parto, a mãe sente aquela dor, aí passa. Daqui a pouco vem aquela dor um pouco maior, passa. Ela é pausada. Mas aí depois vem os 3 anos e meio finais da grande tribulação, onde a dor não tem mais jeito. A dor é terrível até que nasça o bebê. Então a Bíblia é muito clara, o Senhor Jesus sempre dando exemplos terrenos para a gente entender o espiritual. Então nós já estamos vivendo o que antecede o período da tribulação e grande tribulação. Já estamos sentindo os efeitos desse conflito nos países do gelo no nosso bolso, porque as coisas estão aumentando muito depressa e estamos vendo que daqui uns dias os alimentos vão começar a faltar. Gente, isso não é brincadeira. Às vezes as pessoas estão tão ali no seu mundinho, tão preocupadas com os seus problemas, com tanta bobagem, com tanta futilidade, com tanta coisa superficial, e não estão prestando atenção naquilo que a Bíblia fala, naquilo que a Bíblia profetizava, naquilo que a Bíblia profetiza que está para acontecer. Meus amores, o cenário está pronto. A crise já começou, já foi dado o pontapé inicial, não tem marcha atrás, não tem mais volta. Não existe isso, vai melhorar. Aliás, esse vai ser o discurso do antimessias.
Esse vai ser o discurso dos líderes mundiais. Eles vão dizer, não, vamos levantar este líder mundial porque ele vai trazer a solução. Esse vai ser o discurso deles e do anti-messias. Vamos trazer a solução, vamos trazer a paz e a segurança para o mundo. Mas não, a Bíblia fala que é uma falsa paz, é uma falsa segurança. Que quando se digam paz e segurança, grande destruição repentina vai surgir. Então, meus amores, não tem volta atrás. Daqui para frente é aquilo que eu sempre falo, efeito dominó. Caiu uma, vai cair todas. Gente, estamos vivendo os últimos segundos nesse mundo, meus amores, e a Bíblia já nos alertava há mais de 2000 anos atrás, em todas as profecias que foram profetizadas, inclusive pelo Senhor Jesus, e os próprios tiranos, líderes mundiais, estão nos avisando. É só tu ter um pouquinho mais de interesse de pesquisar, de ler uma revista como essa, de assistir os filmes de Hollywood, que é só o que eles estão falando das catástrofes naturais, dos problemas, das pestes, dos terremotos, dos tsunamis, das doenças, que aliás, vocês estão vendo aí as doenças agora começando a pipocar? Nem mal terminou, porque não terminou, continua a crise sanitária que nós estamos vivendo aí os últimos quase 3 anos, já está começando a pipocar outra por aí? E essa é só o início, porque vamos começar a ver, porque Jesus, o mesmo Jesus que disse que haverá fomes e terremotos em todos os lugares, disse também que haverá pestes em todos os lugares, tanto em Mateus 24, como em Apocalipse 6, o Cavaleiro da Morte, o amarelo, com as doenças. Meus amores, o que mais vocês precisam para entender que estamos vivendo os últimos segundos neste mundo? Que basta somente que aquele que o detém, para que o antimessias surja, basta apenas que aquele que o detém. Quem é que detém a chegada do iníquo, do homem da iniquidade nesse mundo? O corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo, meus amores? Somos nós, a igreja, os nascidos de Deus. Não aqueles que dizem, eu sou cristão, eu frequento uma igreja, eu sou bispo, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou membro de 500 anos. Nada disso. É os nascidos de Deus. Só quem nasceu de novo vai entrar no reino de Deus. Então, para que o cenário está posto, o cenário bíblico profético já está, as peças já estão todas encaixadas. O antimessias, o iníquo, como dizia o profeta Daniel, como Jesus profetizou, só ainda não apareceu no mundo para trazer a suposta paz, porque aquele que o detém ainda está no mundo. Quem é aquele que o detém? O corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Quem é a igreja? Os nascidos de Deus. É só isso que está retendo. É só isso que está retendo o aparecimento dele, do novo líder mundial. Quando a igreja subir, meus amores, no arrebatamento, quando o corpo de Cristo subir, ele aparece. Aparece com um linguajar que o mundo quer ouvir. Paz, 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 paz e segurança. Então ele vai conseguir enganar a quase todos. E aí depois vocês já sabem, né? 666 e toda a confusão que a gente vai estudar com detalhes daqui pra frente no nosso estudo da grande tribulação. Meus amores, eu não podia deixar de trazer isso para vocês, me surpreendeu muito quando eu vi essa imagem da revista, né? Aparentemente tu olha, parece um raminho de trigo, mas que engraçado, né? Quando eu vi essa imagem, eu até comentei com a minha prima e disse assim, puxa, justo o trigo, né? Justo o trigo, algo tão bíblico, algo tão falado na Bíblia. E depois a cevada, tudo que a Bíblia sempre deu tanto valor, que é o alimento, né, que sustenta o ser humano, eles não podiam usar outra coisa? Não, aí vão lá e usam justo o trigo. E aproveitam e colocam uma imagem tão macabra como essa, né? A imagem da fome, a imagem da morte. Aqui,
simbolizando os milhões de mortes que vamos ter por causa da fome, por causa da miséria, por causa da falta de alimentos. Isso sem contar que isso vai gerar uma criminalidade ainda muito maior, porque as pessoas, quando a pessoa tem fome, gente, quando um pai de família vê um filho passando fome, ele não vai medir esforço para conseguir trazer comida para dentro de casa. Então aí vocês vão ver, se a gente já vive num mundo cruel de assalto, banditismo e roubo e ladrão, a gente já não tem mais segurança, não tem paz dentro de casa, é tudo fechado, a gente se sente, tem medo de sair de dentro de casa porque não sabe se não vai ser assaltado, enfim. Se isso tá assim agora, imagina quando não tiver mais comida. Imagina quando não tiver mais comida nas prateleiras do mercado e as pessoas começarem a ver os seus filhos passando fome. Imagina, gente, a loucura que vai ser isso. Aí vocês já imaginam o caos que vai estar nesse mundo para que o antimessias apareça para trazer a tão esperada paz que o povo não imagina que é a maior destruição que está por cair sobre a terra. Os 7 anos de grande tribulação, de acordo às Sagradas Escrituras. Meus amores, eu espero que esse vídeo sirva para alertar vocês, para ajudar vocês, para fazer com que vocês venham despertar, procurar mais entendimento das Sagradas Escrituras, procurar cuidar da sua vida, da sua comunhão com Deus. Tu que ainda não é nascido de novo, tu que ainda não é salvo, porque uma pessoa salva é aquela que foi nascida de novo, porque Jesus diz que só entrará no reino de Deus aquele que nascer de novo. Tu que sabe que ainda não é nascido de Deus, procura o entendimento do novo nascimento. Eu te recomendo assistir os vídeos. São 11 ou 12 vídeos no canal só falando sobre o novo nascimento. Uma playlist completa. E o novo nascimento se dá através de ouvir o Evangelho, a Palavra de Deus. E eu ensino com detalhes o que é esse Evangelho, que nos dá a oportunidade de nascer de novo, porque é o único meio instituído por Deus para levar a pessoa ao novo nascimento, a ser salva, a entrar no reino de Deus e ser livre da desgraça que o mundo vai entrar nos próximos dias, nos próximos meses ou meses ou até um ano, não sei quanto tempo, porque a gente não sabe o dia que o Senhor Jesus volta para buscar a igreja. Então, o único meio é nascendo de novo. E para nascer de novo, tu tem que ouvir o verdadeiro evangelho. Então, eu te aconselho a assistir os vídeos do canal para tu entender. Então, meus amores, desperta enquanto ainda há tempo. Que Deus abençoe vocês, a gente se vê e até a próxima.